Olá, meu amigo, olá, meu irmão, tudo bem? Que bom que nós estamos mais uma vez juntos para nós partilhar a palavra de Deus. Eu espero que essas mensagens estejam sendo bênção na sua vida, eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja compartilhando para que a palavra de Deus possa fazer diferença na sua vida. Esse é o nosso intuito. Querido, nós estamos na nossa série As Verdades Bíblicas, mas eu quero nesse momento iniciar desta forma. Nós queremos que você deixe no comentário o seu nome, para que aqui nós possamos estar mencionando o nome dos nossos amigos, dos nossos irmãos, assim como alguns dos nossos irmãos têm deixado lá nos comentários, né? Nosso irmão Paulo, nosso irmão Félix, nosso amigo Jai e outras pessoas estão deixando lá seus comentários. Isso é muito importante para que nós possamos mantermos essa comunicação, né? Antes da nossa mensagem, eu estou aqui mencionando o seu nome e deixando um abraço para você e pedindo as bênçãos de Papai do Céu para a sua vida e para a sua família. Lembre-se que a palavra de Deus ela é lâmpada e ela é luz para os nossos caminhos. Não fique sem conhecer a palavra de Deus. Amém? E o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o santuário, já que nós falamos no estudo passado sobre 6 passos para a salvação, como eu e você podemos ser salvos, o que nós devemos fazer. E hoje nós vamos falar sobre o santuário. E você sabe o que é o santuário? O que significa o santuário? Então, é a nossa mensagem de hoje. Para nós iniciarmos, vamos lá ver o que é que diz a palavra do Senhor. Êxodo no capítulo 25, o verso 8 e depois o verso 40. Veja o que diz a palavra do Senhor. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus falou para Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E o verso 40? O que é que diz o verso 40? Vamos lá ver o que diz o verso 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Muito bem. Deus pediu para Moisés fazer um santuário. Bem verdade, é o que diz o verso 8. E agora, no verso 40, Deus fala para Moisés fazer o santuário de acordo com o que ele viu no monte. Então, Deus levou Moisés até o monte e lá mostrou o santuário para Moisés. Ou seja, Moisés viu como Deus queria que o santuário fosse construído. Então, é o primeiro passo para a gente entender como que Deus queria que fizesse o santuário. Mas aí você pode estar se perguntando, irmão, como que era o santuário? O santuário continha o pátio externo e 2 compartimentos no santuário. O primeiro compartimento do santuário era o lugar santo. E o segundo compartimento do santuário era o lugar santíssimo. O que dividia era um véu e uma cortina de um compartimento para o outro compartimento. Ali no compartimento santo, o sacerdote realizava o seu trabalho diário. E ali havia uma mesa com os pães, os candelabros e o altar de incenso. No lugar santíssimo, o sacerdote entrava uma vez por ano, que era para poder fazer a expiação do santuário. E no lugar santíssimo se encontra a Arca da Aliança. E dentro dela, as tábuas dos mandamentos, as 2 tábuas do mandamento dentro da Arca da Aliança. E uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão se encontrava dentro da Arca da Aliança. Interessante que o santuário era móvel e teve sua aprovação por Deus. É o que nós vemos aí, de acordo com os versos que nós lemos, né? Que foi Deus que ordenou que fizesse o santuário. Aí você pode estar fazendo mais outras perguntas. Irmão, e o que acontecia no santuário? Agora nós vamos para a Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 29, e o verso 38 diz assim, isto é, oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. O que acontecia no santuário, meus amigos? 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e outro ao pôr do sol. O que acontecia no santuário? 2 cordeiros era sacrificado. Um pela manhã e o segundo pela tarde. Para quê, irmãos? Para que os pecados que o povo cometia perante a manhã fosse perdoado. E o pecado que o povo cometesse durante a tarde fosse também perdoado. Mas você pergunta, por que esse cordeiro? Por que esse cordeiro era morto? Esse cordeiro, queridos amigos, apontava para Jesus, para o Messias que um dia viria a morrer na cruz do Calvário por todos nós. Era por isso que era
um cordeiro que era morto todos os dias, de um ano, sem defeito, representando Cristo Jesus, que sem nenhum pecado morreu na cruz para salvar a mim e a você. Amém? Veja bem o que diz o verso 41. O outro cordeiro oferecerá ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, e de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E o verso 42, este será o holocausto contínuo por vossa geração. Esse era o sacrifício, esse era o ritual que acontecia durante o Israel. Enquanto o povo de Deus peregrinou, esse era o ritual que acontecia no santuário, qual Deus pediu para que fosse construído, para que Deus habitasse no meio do povo e para que, através desses cordeiros, os pecados daquele povo fossem perdoados. De manhã e de tarde. Era um ritual contínuo, meus amigos, porque precisava isso acontecer para que no dia da expiação, que era uma vez por ano, o sumo sacerdote entrasse uma única vez para que pudesse fazer expiação pelos vossos pecados. E se você não fizesse isso, você estaria acumulando seus pecados, você não estaria tendo seus pecados perdoados. E o povo de Deus queria ter os seus pecados perdoados, eles levavam diariamente um cordeirinho para que fosse morto pela sua família a cada dia. Então, meus amigos, essa data, esse ritual, ele tinha um fim. E quando que acontecia esse fim desse ritual de todos os dias, dois cordeiros ser mortos? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Levítico, capítulo 23, e o verso 26, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tá vendo? Tereis santa convocação, afligirei as vossas almas, trarei oferta queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra farei, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do povo. Nenhuma obra farei. É estatuto perpétuo pela vossa geração em todas as vossas moradas. Quando que acontecia o fim desse ritual? Quando chegava o dia da expiação. O que acontecia? Era uma convocação para todo o povo de Israel. Neste dia acontecia uma convocação, onde ele se reunia e nada ninguém poderia fazer. Era um momento de afligir as vossas almas, ficar em reverência, porque ali era o dia que o sumo sacerdote ia entrar no lugar santíssimo. Para quê? Para fazer a expiação pelos vossos pecados. Ou seja, ali o sumo sacerdote iria levar todos os pecados, todos os que foram feitos durante o ano, ele ali ia entrar no lugar santíssimo para fazer essa expiação. E ali ficava todo mundo com sua alma afligida no sentido de reverência, esperando que esses pecados fossem perdoados por Deus. E ali, quando o sumo sacerdote chegava esse momento que entrava no lugar santíssimo e que ele sairia de lá, o povo entendia que Deus aceitou ou Deus perdoou os seus pecados. E ali acontecia uma festa, porque Deus perdoou o pecado daquele povo. E é isso que Deus quer fazer com nós ainda hoje. Deus espera que você chegue até Ele. Deus espera que nós confessamos os nossos pecados, porque Deus está muito prazeroso e mais apressado em nos perdoar os nossos pecados do que nós mesmos, meus amigos. É por isso que existe um santuário. E nós vamos ver por que Moisés construiu esse santuário. Por quê? De onde Moisés viu esse santuário? A Bíblia vai revelar para mim e para você como Moisés viu esse santuário. Levítico 16 traz uma mensagem importante em que consistia a purificação do santuário. E nós vemos que tem vários acontecimentos que acontecia no momento da purificação do santuário. Acontecia o quê? O sacrifício diário, como nos outros dias. E sabe o que acontecia nesse dia, meus amigos? O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro para si e por sua família. O sumo sacerdote fazia isso também por ele, ou seja, ele tinha que oferecer sacrifício para que, caso alguém na sua família tivesse cometido pecado, fosse perdoado também. Isso não era só para o povo, isso era para o sumo sacerdote também e para a sua família. E o que acontecia? Lançava a sorte sobre 2 bodes. E quem eram esses 2 bodes? O nome desses bodes era o bode Azazel e o bode emissário.
Por que esses dois bodes? E aí nós vamos entender. O sacrifício do bode era oferecido a Deus. Quem era esse bode? O bode emissário. E quem era outro bode? O outro bode era o bode Azazel. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo para a purificação do pecado do povo. E o bode Azazel? O pecado era transferido para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Ou seja, representando Satanás. O bode Azazel representava Satanás, carregando, todas as culpas pelo que nós pecamos, porque nós sabemos que nós somos tentados a todo momento. E tudo que nós fazemos que não é de agrado a Deus é pecado. E por isso esse bode era solto no deserto para que não fosse mais encontrado e ele morresse lá pelo deserto, representando Satanás, que um dia também terá a sua morte por completo, destruição com fogo e enxofre, porque ele é o causador de tudo isso. Que acontecimento marcou, o fim do rito do santuário? O que foi? Então está lá em Mateus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 27 e o verso 50, vai mostrar para nós como que se deu o fim de todo esse processo que acontecia no santuário. Mateus, no capítulo 27, Mateus 27 e o verso 50, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos santos que dormiam ressuscitaram. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário? Rasgou-se o véu do santuário e a Bíblia diz que foi de cima a baixo. Esse mesmo véu que separava os dois compartimentos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, esse véu se rasgou. O que isso significa? Que tudo que se acontecia antes que Jesus morresse, agora não tem mais validade. Por que não tem mais validade? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Então, meus amigos, a partir de aí, não mais precisou ser morto o Cordeiro para perdoar o meu e o seu pecado. Agora Jesus é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não mais precisa Cordeiro morrer para que eu tenha o meu pecado perdoado. Agora eu e você precisamos ir até o trono da graça de Deus e confessar nossos pecados e que assim, com a nossa confissão de coração, ele seja perdoado em nome de Jesus. Qual é a evidência então de que existe um santuário para que acontecesse a construção desse santuário? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Vamos ver o que diz Apocalipse, do capítulo 11 e o verso 19. Apocalipse 11 e o verso 19. O que diz a palavra do Senhor? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. E agora, você tem dúvida que existe um santuário? Por que Moisés construiu esse santuário? Porque existe um santuário no céu. E quem habita nesse santuário? Deus. Jesus Cristo habita nesse santuário. Por que ele mandou construir um santuário terrestre? Porque Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus quer habitar no meio da gente. Deus quer se fazer presente em nosso meio. Deus quer que nós confessamos a Ele. Deus quer que nós seguimos as suas leis, assim como Ele ordenou para que Moisés o fizesse. O que está lá dentro da arca da aliança? A tábua dos 10 mandamentos, lá no santuário de Deus. Na visão que João teve, quando abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. Queridos amigos, as leis de Deus, elas são eternas, elas são santas, e por isso você devemos reverenciar. O que está lá na arca da aliança? Os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. E será que Deus tirou algum desses mandamentos para que não fosse guardado? Você acha que Deus ia fazer isso? Depois de Deus ser tão perfeito, Deus queria habitar no nosso meio, Deus agora, depois de ele ter feito tudo isso com o povo de Israel, Deus queria que o seu povo agora remanescente não tivesse a compreensão dessas verdades do jeito que elas são. Por que Deus faria isso com a gente? Na verdade, a palavra de Deus, ela não muda, ela é eterna. E o que eu quero dizer para você
é que Deus quer salvar a mim e a você. E nós estamos passando por esse momento onde Deus está pronto para perdoar nossos pecados, mas Deus está investigando a mim e a você. E se eu e você não se arrepender dos nossos pecados, como nós compareceremos perante Deus no juízo final? Esse vai ser o tema do nosso estudo na próxima semana. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou para Moisés, porque o Senhor queria habitar no meio do seu povo através do santuário construído. Porque o santuário que Moisés construiu é o mesmo santuário que o Senhor habita nos altos céus. E é por esse santuário que o Senhor quer perdoar a mim e a todos aqueles que confessar os vossos pecados. Por isso, aceita, Senhor, tudo aquilo que nós fazemos para que o nosso pecado seja perdoado, toda a nossa confissão. Que o Senhor perdoe e que o Senhor nos purifique a cada dia com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.